Olá, eu sou a professora Emanuele Ribeiro e hoje a gente vai falar sobre geografia do turismo. Nosso conteúdo programático é impacto do turismo, organização de serviços turísticos, órgãos oficiais do turismo e terminologia técnica. Para começar, então, o impacto do turismo. Quando a gente fala em impacto do turismo, todo turismo causa impacto. O que a gente tem que pensar é em causar o menor impacto possível. Sendo assim, qual o impacto que esse turismo causa, né? Então, esse impacto é o resultado da interação entre os turistas e a comunidade local, né? Então, quando eu chego no lugar, eu causo um impacto para as pessoas que moram lá também. Quais esses impactos positivos? Quais são esses impactos positivos? É a geração de emprego, a construção de equipamentos. Então, quando uma cidade ela começa a receber turista, ela começa a entrar dinheiro, ela começa a investir também na própria cidade, melhorando os equipamentos daquela cidade, elevação dos níveis culturais e profissionais, modificação da estrutura econômica e social e maior arrecadação de imposto. Então, quando aquela cidade começa a receber turistas, ela começa a arrecadar mais impostos, enfim, a cidade vai crescendo em torno desse turismo. E qual que é o impacto negativo? A sazonalidade turística, que a gente fala que é ruim, porém na sazonalidade é que a gente melhora os meios de hospedagens, a gente faz os reparos, né? Então, tem o lado bom e o lado ruim. A inflação e especulação imobiliária, ou seja, começa de uma hora para outra as casas, os espaços ficam muito mais caros. E dependência excessiva de capital. Então, a gente precisa muito daquele turista e trabalhar muito para que venha mais turista para a nossa cidade. E qual é o impacto social? Aqui eu trouxe até essa imagem que é o desenvolvimento local. O que é desenvolvimento local? É você trabalhar com as pessoas daquela região. Então, a utilização da população local com mão de obra direta ou indiretamente. Então, se eu vou trabalhar, se eu trabalho numa cidade turística e aí tem os pescadores, quem vai fazer os passeios com os turistas? Então eu posso pegar esses pescadores, treiná-los, né? Dar um curso de capacitação para que eles comecem a receber esses turistas e levá-los para passear de barco. Esse é um exemplo. Melhoria da qualidade de vida da comunidade local, em relação à infraestrutura, saúde, educação. E troca de experiência com os visitantes. Essa troca de cultura também é muito enriquecedor, né, para as pessoas que estão na cidade, que moram naquela cidade e para as pessoas também que vêm visitar os turistas. Os impactos negativos. A descaracterização da comunidade local, se não houver uma forte gestão, né, se não tiver alguém olhando bem para aquela comunidade, ela pode perder a sua essência, né? Aparecimento de fenômenos de disfunção social, como há um aumento na prostituição, de uso de drogas, por isso que as pessoas têm que ficar, os gestores têm que dar uma olhada bem boa nessa cidade para que isso não aconteça, ou quando começar a acontecer já fazer políticas para que isso não desenvolva. Uma economia local sensível, porque ela depende do turismo, e a degradação ambiental, que também tem que ser muito bem cuidada, muito bem planejada, porque senão acaba, né? E aí o que você tinha para oferecer para o turista não existe mais. E como que funciona o serviço turístico do setor privado e setor público? Quando eu falo em setor privado, eu estou falando de prestadores de serviços. Então, quem são esses prestadores de serviços? Hotéis, pousadas, campings, restaurantes, cafeterias, agências de viagens, locadoras de veículo, e eu coloquei aqui farmácias, padarias. Por quê? O turista também vai consumir não só a parte da infraestrutura turística, mas aquela infraestrutura da cidade. Então, um exemplo, ele ficou com uma dor de cabeça, ele precisa ir para a farmácia, e lá ele tem que ser bem atendido. Se ele não for se ele for mal atendido, ele não vai falar bem daquele local. E do poder público? Quais são as funções do poder público? O poder público, ele chega para organizar
toda essa infraestrutura turística. Então, como ele faz isso? Ele atua com ligação entre o governo, comunidade e iniciativa privada. Então, ele age nesses 3 pilares, né? Promove a qualificação de recursos humanos. Então, a mão de obra capacitada, igual vocês estão fazendo. Vocês estão fazendo um curso online, EAD, para melhorar, promover a qualificação dos recursos humanos, né? Estabelecer e garantir a obediência das normas e leis regulamentadoras. Proporciona a coordenação do marketing turístico, então como vai ser vendido, aonde vai ser vendido. Lembra que eu falei da regionalização turística? Ela serve também para melhorar o marketing turístico daquela cidade. Então as cidades se unem para vender em outras cidades, em outros países. Monitorar o impacto turístico e realizar e analisar pesquisas relevantes ao turismo, certo? E quem são esses órgãos do turismo? Para que eles servem? Então, eles são dos setores aéreos, hoteleiros, locação de carros, enfim, os bacharéis em turismo também se unem para entender, estudar o turismo e fazer com que ele fique cada vez melhor. Tem várias entidades do turismo. O que eu trouxe alguns aqui para vocês, como o Ministério do Turismo. O Ministério do Turismo é a superestrutura, ele que pensa o turismo aqui no nosso país. Então, ele que vai dar as leis, né, o que pode, o que não pode, o impacto que isso é causado, os estudos, enfim, aí é o Ministério do Turismo. Cursos, né? Entra o Ministério, cursos de capacitação, entra o Ministério do Turismo. A Embratur serve para fazer o marketing do turismo no exterior do país. Aliás, o marketing do país no exterior. Para isso que serve a Embratur. Então, ele vende a gente para fora. Agência Nacional de Aviação Civil, Associação Brasileira de Agências de Viagens, Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, Associação Brasileira de Turismo Rural e a Organização Mundial do Turismo, que também dá um suporte, né, para onde a gente vai caminhar em relação ao turismo. Eu trouxe aqui algumas terminologias técnicas, mas eu deixei também um conteúdo num site, que lá tem toda a terminologia que você vai precisar trabalhando, atuando no turismo. Então aqui eu trouxe All Inclusive, que quer dizer que tudo está incluído, desde a parte de alimentação, hospedagem, enfim, está incluso naquele pacote. By Night, que é um passeio noturno, né, que você pode fazer visitar as casas de shows, enfim. Carry On, que é a bagagem de mão, quando você pode levar bagagem de mão, tá? Charter, que são aqueles voos fretados, como o Thomas Cook, ele fez a gente diz que foi o primeiro charter, né, que ele fez, porque ele fechou o trem e levou aquelas pessoas. CHD, que é a abreviação de Child, que é Children, né, que é crianças. Overbooking, que quando você compra um bilhete, mas ele já está acima do disponível, ele já está esgotado. Double, que é apartamento para 2 pessoas, e e-ticket, que é que você não precisa mais do papel, você tem o seu ticket virtual. Essa foi a nossa aula, muito obrigada, até a próxima.